Hoje, nós temos à mesa uma reflexão sobre a aplicação do amor de Deus. Nós não vamos em 1 Coríntios 13, porque 1 Coríntios 13 é uma aplicação em forma de cântico. Mas Paulo, o mesmo autor das cartas aos irmãos gregos e da carta aos irmãos que estavam em Roma, em Romanos capítulo 12, versículos 9 até o 21º todo, ele prega a aplicação do amor de Deus. Nós vamos, numa breve meditação, trazer aos irmãos sobre o que ele escreveu. Não vamos ler todo o texto, mas como eu gosto de dizer, nós vamos pensar um fragmento dele. O fragmento é um pedaço de um todo, sem sair da explicação obrigatória da mensagem. E a leitura diz assim, a partir do verso 9: o amor seja não fingido. Podemos ler? Amém? O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Até aqui. Oração. Senhor Deus Santo, nós precisamos da sua ajuda neste país, nestas catástrofes que estão acontecendo no nosso país e no mundo, principalmente no nosso amado estado do Rio Grande do Sul. Que os irmãos que lá estão possam estar te honrando mesmo com as suas casas inundadas. Que eles possam estar dando bom testemunho de qualquer forma, com abrigo ou sem abrigo. E nós, fazendo a nossa parte em oração e nas dádivas ao quem tem alcance. Em nome de Jesus, sobre esse tema da aplicação do amor, nós queremos te agradecer. Amém. Irmãos, importante assunto, como sempre, a Bíblia nos apresenta, e o desenvolver desse tema, nós vemos a aplicabilidade e do compromisso que devemos ter com a nossa confissão de fé. E vou fazer um comentário. Se você pensou no amor de Deus e na abrangência dos seus reflexos, que deve estar nas nossas vidas. O amor não é produtivo ensinar coisas de Deus sem ter um comportamento fraterno no seu Filho amado. A Igreja do Senhor não suporta, e na vida de nenhum de nós, apenas conhecimento das verdades e o mais importante, o amor. Na Igreja do Senhor, nos servos e nas servas do Senhor, a salvação acompanha o afeto. E não há vida sem o apego ao bem, sem apego à bondade, que vem da benignidade. Neste ponto, o apóstolo Paulo começa a descrever determinados comportamentos devido aos crentes em Jesus em favor dos semelhantes, da própria irmandade a começar. As bases dessas prestações de serviços são constituídas pela afeição. Se você não tiver afeição pela sua igreja, se você não tiver afeição pelos irmãos da igreja, não pense que você vai ter a afeição de Deus para você. Não vai ter. De forma que, irmãos, quando nós temos esta semelhança
nós nos aproximamos e as bases das prestações desse serviço são constituídas pelas afeições entre uns aos outros, para que nada saia por obrigação, mas por amor, pela repulsa ao mal e o apego ao bem, pela fraternidade, pela comunicação, pela esperança, pela paciência e um ambiente pacífico. Assim você deve ser no seu íntimo para poder conviver com todos desta forma. É mediante tais atitudes e virtudes que podemos administrar nossos dons espirituais. Você tem que ter um campo, um coração para desenvolver as aptidões espirituais, tanto entre os irmãos da igreja, tanto quanto com os homens do mundo. E Paulo diz que ninguém nós devemos tomar mal por mal, verso 17 que nós não lemos. Ele também diz no verso 18 que se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Dito isso, não se isole na sua igreja. Não pense que você é um crente dentro de uma redoma. Você foi feito pelo Senhor para mostrar quem é o Senhor aí fora. Cumpra-se essa é a determinação do Senhor. Aos homens do mundo, o bom testemunho. E aos irmãos, a convivência santa. Você não precisa de conviver com o mundo, mas você convive no mundo. E a eles nós devemos dar satisfação de quem nós somos. Entre todos os homens, o amor de tal maneira deve ser derramado, porque assim Deus o fez. Amém? E a todos. É a grande virtude que Jesus ensinou, deve destacar numa qualidade incomparável entre os homens, manifestado em favor da vida de todos os homens. No capítulo 13, versículo 9, na parte B em diante, Paulo escreve: se há algum outro mandamento nesta palavra, se resume. Lembra-se? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é amar os seus amigos, não é amar o pessoal da sua igreja, não é amar só a sua família. Tem muitos crentes que centram-se só na sua família, é amar todos os homens. A Bíblia nos ensina. Por isso, o recado para nós é que devemos deixar o dom maior de Deus acontecer em cada um de nós para quebrar todos os corações de pedra que aparecem na sua vida. Imagine quantas pessoas você não encontra no seu dia a dia. No serviço, na escola, nas viagens. Para todas essas pessoas nós devemos o amor de Deus. Porque a nossa família já nos conhece. Os nossos amigos já nos conhecem. E quem não nos conhece? Eles devem nos conhecer. Eu sempre disse em casa aos meus filhos: gente é para ser olhada. Gente é para ser cumprimentada. Não é para virar o rosto. A gente deve aprender a olhar para as pessoas. Eu vejo pessoas quando vê um cachorrinho na rua e vai e faz carinho, mas desvia o olhar às pessoas. O que está acontecendo com os crentes? As pessoas olham carros bonitos, mas não olham pessoas famintas. As pessoas olham vitrinas de lojas e desejam coisas e vestidos e roupas, mas não olham pessoas que precisam de Deus. Como eu vou na igreja desse jeito depois? De forma, irmãos, que quando nós temos esse conceito dessas falhas lamentáveis que acontecem, Paulo diz em 1 Coríntios 13:2 que é o assunto complementar, suplementar, paralelo, intrínseco ao que nós estamos lendo, e ele diz: ainda que se eu tivesse o dom da profecia, ou que conhecesse todos os mistérios e conhecimentos, isso, irmão, da ciência, dos mistérios que nós não conhecemos, qualquer um, ainda que tivesse toda a fé, olha, irmãos, tudo que não é de fé é pecado, e Paulo diz que se eu tivesse toda a fé,
que me tirasse dos pecados, de tal maneira que eu pudesse me transportar pelos montes. E se eu não tivesse o amor, nada serve. Muito sério. É muito sério. Você pode ter muitos dons, muitas capacidades, muitas virtudes, mas se não tiver o amor, você está nulo, anulado. Como é o principal ingrediente num prato delicioso, é o amor principal, dom na transformação da vida. Logo, quando alguém experimenta aproximar-se de você, deve sentir o perfume do Senhor, que é o amor. Amém? Cuidado quando alguém encontra você e tem uma má impressão da sua pessoa. Não é bom. Não é bom. É como quando alguém oferece um bolo de fubá, e hoje uma das irmãs fez um bolo de fubá e trouxe para nós de manhã, por isso que eu estou falando do bolo de fubá. Então, uma irmã no café da manhã de hoje na igreja, ela trouxe um bolo de fubá, e nós aceitamos esse bolo de fubá. É certo que o principal ingrediente da massa do bolo de fubá é o próprio fubá, que é o milho, vem do milho. E qual é a cor do milho? É aquele amarelo cintilante, bonito. Então, o bolo de fubá tem a característica e a cor do milho, aquele amarelo bom de ver. E quando olhamos para o bolo, conferimos primeiro a sua cor, depois o seu gosto. Não é assim? E vamos ver por que nós estamos passando essa analogia para você. Além do mais, se quem fez o bolo é um excelente cozinheiro, ele ainda é mais saboroso. Não basta ser de fubá, não basta ser do milho, tem que ter alguém que faz melhor, que faz acontecer. Você está agora entendendo onde entra o amor? Você pode ter os ingredientes, mas se não tiver amor... Eu lembro que a nossa filha, quando cozinhava, ela falava, tá bom, pai? Eu falei, como que você fez? Com amor? Então está bom. Amém? Assim o amor de Deus em você. Se você tem maior concentração dos ingredientes principais de Deus, tu és excelente, tu és precioso, você exala um bom cheiro, você é desejado. Servos de Deus devem ser desejados, respeitados, admirados em qualquer lugar que você for. E a igreja do Senhor deve ser uma grande rotisseria, onde os bolos têm sabores com os mesmos ingredientes elaborados nos céus e temperados aqui na terra pelo Espírito Santo do Senhor para nos fazer vivos. Amém? Onde todos se elevam no bem-estar de cada um, e isso causa paz e alegria entre nós. Deus quer isso de nós. O apóstolo passa a especificar os deveres dos cristãos em geral, a fim de garantir a formosura e a ordem do povo de Deus. Que não seja apenas em palavras, mas manifeste-se em atos de bondade, em atos de caridade e um coração puro, como João escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18, onde lemos, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Esse é o bolo feito. Esse é de Deus. Apegar-se ao bem faz bem e é bom. Bem simples. É a receita. Isso é verdade mesmo, irmãos. Isso é uma receita de bolo de Deus. Apegar-se ao bem faz bem e é bom. A palavra traduzida em apegar-se é como ato de colar-se e unir-se como uma cola. Cola. Então, cola-se ao bem. Seja bom. O amor seja não fingido, Paulo escreveu. E depois ele diz, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Cole nele. Cole nas coisas boas. Tenha a prática do bem colada no seu coração. Cole um adesivo da benignidade no seu coração. E deixa bem claro, aqui o bem é bem-vindo.
A benevolência deve ser a característica, irmãos, parte do caráter. Não deve ser apenas etiqueta, como roupa de moda. Bondade de Deus não é modismo. Pode ser entre os homens. Quando é pregado e colado como um selo do Espírito Santo do Senhor, e quem é apegado, compromissado, jamais será fingido. E Paulo diz, o amor nunca seja fingido. Pensando bem, melhor, irmãos, para podermos nessa conversa santa, que coisa estranha é esse tal de amor fingido que Paulo escreveu. Muito estranho. O que significa amor fingido? Eu entendo que se é fingido, não é amor, é falso. É amor de novela. É amor de interesses. Amor fingido é um jogo. Nós não podemos jogar com coisas santas. Nós não podemos fazer cartas de baralhos com coisas santas. Por que será que o apóstolo foi comentar sobre a hipocrisia dos fingimentos aos irmãos da igreja? Será, não é, irmãos, que anda tão comum as pessoas fazerem de conta de que é alguma coisa e na verdade não é nada daquilo? Isso é tão irreal e liviano, não é? Então, é tão melhor os escritos de 1 João 3,18, quando nós lemos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra, em verdade. Agora sim, irmãos, agora gostamos de ler o verdadeiro, o real. Você quer ter na sua vida amigos fictícios? Amigos de fachada? Ou você quer ter um amigo, uma amiga que você pode confessar, que você pode confiar, que você pode contar quando precisa? Esses dias eu estava conversando com a irmã Suzy em casa. Nós temos em casa uma agenda. Quando nós precisamos com urgência, nós sabemos para quem pedir socorro. E nós não temos parente aqui em Pereira, mas nós temos irmãos santos da igreja. E vocês, irmãos, estão na nossa lista de pedir socorro. Porque se Deus nos trouxe aqui, é aqui que Deus nos manda também quem nos socorre, quem nos ajuda. Isso é a igreja do Senhor. Por isso, irmãos, existe a igreja do Senhor. Existem as famílias. Existem as amizades. Existem as grandes amizades. Mas existem os filhos de Deus. Existem os filhos de Deus. Irmãos, verdade é que tudo que é verdadeiro é sempre melhor. Ainda que doa muito no começo, para depois sarar logo. Tudo que é verdadeiro pode até doer, mas sara. Pelo contrário, na falta de autenticidade, de verdade, é uma ferida que não cura. Porque gera mágoas, ressentimentos, traição, enganos. Essa ferida fica exposta para sempre, começa a cheirar mal. Cria inimizades, ódios, desavenças. Além disso, irmãos, o cheiro perpétuo da desconfiança. O amor de Deus vem com tanta força, com tanto poder, que anula todas essas maldades. A falta de sinceridade é um comportamento novelesco, como nós já comentamos, que adentrou dentro das famílias, dentro das verdadeiras amizades e inclusive dentro das igrejas. Não é por nada que Paulo escreveu, é porque existia. Certo? Com tristeza tocamos nesse item, lembrando do apóstolo, dos seus escritos, do que Jesus pregou. Trair-se-ão uns aos outros. Jesus disse isso para nós. Quem trai não são os inimigos, são os amigos. Os supostos amigos. Nossos amigos, eles não deveriam nos trair. Esperamos dos inimigos. Então a maior decepção não vem dos inimigos, vem dos amigos. Por isso que o Senhor disse, amai os inimigos, porque às vezes eles são muito mais sinceros que aqueles que se fazem de amigos. Por isso nós não devemos ser seletivos. Nós devemos ser santos.
Irmãos, 1 João 4, 7 e 8, João escreve: amados, isso nos derrete, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, não é meu, não é seu, nem é da igreja, é do Senhor. Amém? E qualquer que ama é nascido de Deus e, além do mais, conhece Deus. Você conhece o seu Deus? Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Para mim, como um servo de Deus que sempre quer aprender mais, eu acho um espetáculo essa palavra, essas palavras de João. É um espetáculo da glória de Deus, que nos faz transbordar em acreditar que há esperança, porque Deus existe. E Ele faz acontecer o impossível, as pessoas se amarem de verdade. De forma, meus irmãos, que essas palavras de João são decisivas. São decisivas. É um ser ou não ser. Não há meio termo. E o que regula o ser e não ser de Deus é o amor dele. É o amor dele. Qualquer que ama a Deus não procurará apenas agradá-lo, mas também possuir as suas características. Nós não estamos só para agradar a Deus, mas ter as características de Deus. Amém? E Paulo escreve: apegando-vos ao bem. Lembra-se da cola. O amor apresenta um apego a tudo que conduz a Deus. Interessante, tudo que conduz a Deus nos cola. Tudo que vai nos conduzir a Deus vai colando em nós. Na verdade, irmãos, nós estamos todos etiquetados com os lembretes de Deus nas nossas vidas. Ai, não dá mais para escapar dessas etiquetas. Elas estão coladas em nós, são selos, são emblemáticos, são emblemas em nós. E nós precisamos aprender a viver com alegria quando Deus nos dá essas credenciais. Os crentes precisam saber que o mal se vence com o bem. Que derrota para um crente é quando ele entra para o aspecto da maldade, da vingança, do ódio. Porque os benignos não sabem ser maus. Eles são bons. Isso é a pior coisa que um crente faz, é quando ele quer ser mau. Ele faz tudo errado, até fazer maldade, porque não é a natureza dele. Não faz parte. E Paulo diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é um selo que tem que estar no seu coração. Um selo para você nunca desapegar dele. Em Salmo 97:10 nós podemos ler: vós que amais ao Senhor, o quê? Odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos e ele os livra das mãos dos ímpios. Quer mais? Tá bom assim? Faz bem? Quem odeia o mal nunca deve fazer uso dele. Também simples. Todo poderoso, ou todo o processo do livramento de Deus, antes deve passar pelo desprezo ao mal. Você quer ser livrado por Deus? Despreze o mal antes. Faça desprezo dele e apegue-se ao bem. Quer ser abençoado? Despreze as maldades, apegue-se ao bem e receba as bênçãos de Deus. Pessoas maldosas não têm proteção de Deus. Pessoas más deveriam considerarem que necessitam do bondoso Deus, pois no dia da necessidade não poderão administrar a bondade de Deus como se fosse um remédio que se vende nas farmácias. Irmãos, tem gente na igreja que acha que quando precisa de Deus é só ir na farmácia, e a farmácia é a igreja.
Então ele vem na igreja porque ele precisa. Você não deve vir na igreja porque você precisa. Você deve vir na igreja porque você é parte da igreja. A igreja não é ambulatório. A igreja é lugar de reunião dos santos, a congregação dos justos. Tem tanto crente enganado que quando ele está necessitado, ele vem para a igreja. Depois melhora as coisas, ele some da igreja. Que coisa horrível é essa? De forma, irmãos, que voltando à união e à relação, porque o amor não é um ato solitário, e ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Os crentes devem ter um tão profundo compromisso e respeito uns com os outros, que a honra própria seja inteiramente esquecida. Sabe quando que você começa a honrar o seu irmãozinho que está ao seu lado? Quando você esquece de você. Dá um menosprezo para você. Aí fora os sermões de autoajuda, essas igrejas que pregam esse evangelho coach irmãos, eles estão pregando para você ser sempre o melhor. Aqui nós pregamos para você, seja sempre o pior entre os irmãos. Isso é Bíblia. Não é conceito de homens. Nunca. Então você esquece de você, ou então que as honras que prestamos aos outros sempre excedam as suas tentativas de honrarmos a nós mesmos. E aí, irmãos, eu queria chamar você para ver que Paulo também escreveu à igreja de Filipe, no capítulo 2, versículo 3 e 4, ele diz assim, sobre este assunto da autopromoção: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. Está muito difícil alguns pastores, algumas igrejas pregarem isso na igreja porque não acompanha as promoções que eles fazem para elevar o ego daqueles que chegam querendo se autopromover na vida. Nós não precisamos, porque nós temos o amor de Deus e Ele nos supre. Porque, guarde algo importante: a honra devida produz resultados pela elevada preferência ao próximo. Não é apenas de dar lugar ou ceder lugar para um idoso, uma grávida, sentar num banco de ônibus ou numa fila. Não. Ceder atenção para a preservação do que é dos outros. Do que é dos outros. Aquele que ama outrem, sem qualquer fingimento ou pretensão de elogio próprio, será visto a fazer muitas coisas pelo seu próximo. E com frequência. Esses são os desinteressados de si, bem resolvidos com a sua própria salvação e a comunhão com Deus, porque certo está que Deus cuida de nós. Se você sabe que Deus cuida de você, cuide dos outros. Cuide do próximo. Todos os comprometidos com o reino eterno são envolvidos com a causa do próximo. Nós não salvamos ninguém. Interessante, né, irmãos? Nós não salvamos ninguém, mas podemos transportar muitos para o reino eterno do Salvador. Amém? Façamos nossa parte. E aí, Paulo diz assim: olha, irmãos, não sejam vagarosos no cuidado. Cuidado é a observação. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Devemos ser cuidadosos e fervorosos ao mesmo tempo. O pecado de não fazer o bem que pode fazer, ele é silencioso. Por exemplo, se você pode fazer um bem ao sair da igreja a alguém que necessita e não faz, ainda que você sabe que precisa da sua ajuda, isto é pecado. Quem vê esse pecado? Nenhum de nós da igreja vê.
é isso uma relação entre você e Deus. Isso é relação entre você e Deus. Quando nós fizemos um estudo mais profundo sobre isso, não sei se vocês lembram, eu falei do pecado da omissão, lembra-se? E o pecado da comissão, até entramos mais. Né? Omitir é deixar de fazer alguma coisa. Eu disse que o pecado da comissão, isso é inédito, acho que você nunca ouviu um pregador falar isso. O pecado da comissão é bem simples. Quando você está numa calçada e vê uma casca de banana no chão, e você desvia dela, você está cometendo o pecado da comissão. Comissão. Não foi você que jogou a casca de banana no chão, mas você viu a casca e não tirou. Um idoso pode chegar, escorregar e fraturar o crânio e vir a falecer. Diante de Deus, você foi co-omisso na sua responsabilidade. Você acredita nisso? Você já pensou nessas coisas? Que se todos os crentes percebessem melhor a responsabilidade que nós temos, quantas desgraceiras essa multidão de chamados de cristãos deveriam ser evitadas nesse mundo afora. Irmãos, Tiago foi bem simples também. 4 e 7. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você imaginava que não fazer coisas erradas é o suficiente, você estava enganado. Saia daqui com outro pensamento. E você que nos ouve, transforme seus pensamentos também. Saiba agora que deixar de fazer coisas certas também é pecado. Também é pecado. Por isso que Paulo e Tiago escreveram que não devemos ser vagarosos, nem lentos, tardios, ou omissos também. Ora, ninguém pode ser tão intenso. Agora nós somos intensos. Nós temos intensidade de ações. E essas ações provêm do amor de Deus. Porque quando o Senhor vê que nós vamos tropeçar, Ele vai lá na frente e aplana o caminho para nós. Isso irmãos, Ele evitou, Ele não foi omisso a nós. Então, nós temos muito o que fazer. Nós somos muito compromissados com o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E para cadenciar a finalização desse sermão desta noite, nós vemos que Paulo escreve assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Nós temos alguns versos aqui espetaculares. Primeiro, a alegria de quem espera. Não devemos esperar lamentando em nada. E no dia das adversidades, na tribulação, seja paciente, seja excelentemente paciente e seja orador contínuo. Tendo esta trilogia na sua vida, encontramos aqui um crente passivo. Um crente passivamente crente quando suas relações em relação às condições temporais, às adversidades. Enquanto aguardamos a nossa redenção total, devemos ter inteira confiança nas promessas de Deus, já havendo recebido a garantia da nossa herança no Espírito de Deus que está aí em cada um de nós, nesta presente vida cristã. Por fim, pelo menos na nossa leitura, que ele não termina o assunto, ele diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Eu quero agradecer a Deus por esse versículo, primeiro porque a igreja aqui em Pereira tem sido uma excelência na comunicação das necessidades uns dos outros. Às vezes eu falho um pouco em comunicar quando eu estou um pouco doente, mas eu vejo que os irmãos tocam na rede, um ajuda o outro, é chá daqui, chá dali. Irmãos, está aqui esse versículo. Que maravilha! A hospitalidade, irmãos, para finalizarmos, é diferente de qualquer reunião social.
Não misture hospitalidade divina com reunião social. As concorridas reuniões sociais estão preocupadas com a organização do cenário. Você vai num casamento chique e as pessoas querem demonstrar que está tudo muito bem, tudo muito bonito e a organização fica excelente. Põe panos para cortinas, mesas. E eu não estou dizendo que isso é errado. Qual é a preocupação ali? A apresentação do cenário. Não é? Então, isso são apresentações de cenários para que fique tudo bonito. Não é uma crítica. Não. Impressionante, impecável. Apenas para que as pessoas saiam encantadas com o lugar e com o evento. Não é assim? E nós falamos, olha que festa bonita. A comida estava boa, o som maravilhoso, as pessoas muito bonitas e tal e tal. O que vai lembrar do cenário, de pessoas bem vestidas e de comidas boas. Na hospitalidade é diferente. Ela está preocupada com o convidado, com os presentes, suas necessidades, o seu estado de espírito, a sua paz e o seu contentamento. A hospitalidade não se preocupa com decoração e comidas e cenários. Ela se preocupa com o suprimento dos convidados. Certamente pode ser um lugar bem simples, numa mesa simples, supridas de alimentos feitos com amor, onde o principal ingrediente é o aconchego da alma, o calor do amor de Deus. A hospitalidade não trata de ambientes refinados, mas do amor refinado. Aos convidados, aos necessitados. Pessoas são mais importantes que coisas, gostos e eventos. É o que aprendemos nos evangelhos. É o ambiente onde Jesus vivia. É o ambiente onde os santos de Deus devem visitar. Tiago 1:27 diz: a verdadeira religião é ir nos banquetes, nos palácios e se confraternizar com os homens da sociedade. Não. A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Amém? Deus nos abençoe. Boa semana a todos. Vamos orar muito para os necessitados e ajudá-los. Em nome de Jesus, amém.